Meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã de domingo, eu trago a vocês mais uma vez a palavra de Deus. Eu espero que esse vídeo encontre você com saúde, com paz e principalmente cheio da presença de Deus. E hoje eu venho fazer algumas perguntas. Na verdade, o tema da nossa mensagem de hoje é: quem é Jesus? Agora, perguntar quem é Jesus implica em outras perguntas. Quem é Jesus para os judeus? Quem é Jesus para os muçulmanos? Quem é Jesus para os cristãos? Quem é Jesus para você? Mas a gente tem que começar de uma maneira larga e ir afunilando, de modo que nós possamos chegar à conclusão. A palavra de hoje é uma palavra de autoanálise, de autocrítica, é uma palavra de reflexão, para que você possa analisar como está, como tem sido o seu relacionamento com Cristo nesses últimos dias, semanas, meses, ou quem sabe até anos. Mas vamos pensar primeiro numa questão social, uma questão um pouco mais próxima da pessoa de Jesus. Jesus, nascido em Belém, ele era um judeu que nasceu sob o domínio de Roma. Significa dizer que os judeus estavam sob o domínio de Roma. Então Israel era uma nação serva, uma nação que vive em meio a uma servidão. Roma era a senhora daquelas terras na pessoa de César. E é incrível que os judeus, durante muito tempo, esperavam o Messias prometido. E é interessante que os judeus daquela época, eles tinham uma visão distorcida do Messias. Sabe, os judeus daquela época, eles esperavam por um Messias que, pelo menos, rasgasse os céus, trouxesse um exército gigantesco, triunfal, que viria enxotar Roma e libertar o povo por meio da guerra. A expectativa dos judeus era esperar um Messias assim, porque eles lembravam de como foi Elias, que orava e caía fogo do céu e, sabe, queimava vivo os soldados do inimigo, ou que pudesse fazer cair fogo do céu e queimar sacerdotes, sabe? Ou então ainda lembravam de Moisés, esse profeta que abriu o mar. Então eles pensavam, bom, se profetas fazem isso, o Messias vai fazer milagres. Interessante é que Jesus, ele veio filho de José, um carpinteiro, uma origem extremamente humilde, nascido em uma manjedoura. Ou seja, se nós formos analisar a figura de Jesus, veremos que não se encaixa em nada com a descrição desse Messias esperado pelo Sinédrio na época. E até hoje, os judeus falam que, além de Jesus não ser o Messias, eles dizem que alguns falam que é um homem maldito. Já tem outra parte dos judeus que diz, não, um erudito chamado Jesus. Mas o que é de consenso para os judeus é que Jesus não é o Messias, para eles. E alguns atacam veementemente, outros defendem. Existe outra, digamos assim, outra parcela do povo judeu hoje que até acredita que ele seja Messias. Para você ter uma ideia de como isso varia. Não existe um consenso do povo. As pessoas, elas não concordam dentro do judaísmo a respeito de Jesus. A maior parte é bem clara e diz, ele não é o Messias. Mas agora, eu te pergunto, os judeus, Jesus, ele mesmo falou
Eu vim para eles e eles não me quiseram. Interessante que os judeus, debaixo do domínio de Roma, eles operaram de uma forma extremamente cruel. E talvez esse sacrifício tão cruento era o projeto de Deus, porque o derramamento do sangue de Jesus trouxe sobre nós a herança do sacrifício expiatório, ou seja, o Cordeiro perfeito foi imolado para que houvesse a remissão de todos os pecados. E o povo de Israel, ele matou Jesus em confluência com o povo romano, com o pessoal de Roma. E assim, a audiência do julgamento era à noite, não podia acontecer nem naquela época. Houve testemunhas falsas, houve uma série de coisas, interrogatórios, todo o tratamento proibido, mesmo a um condenado à morte, foi dado a Jesus. Interessante que o preço de um escravo é 30 moedas. Eu vou deixar aqui a escritura aqui na descrição, na passagem que fala que um escravo, ele é comprado e vendido pelo valor de 30 moedas. E foi exatamente a somatória que os judeus pagaram por Jesus. Ou seja, os judeus venderam Jesus como escravo. Compraram, venderam, sacrificaram, assassinaram para eles como um escravo. E eu fico pensando que o povo judeu, por mais que hoje, no politicamente correto, nessa questão de respeito à religião, a questão de tolerância ou intolerância religiosa, eles têm muito cuidado hoje a falar sobre Jesus, eu acredito mais por uma questão jurídica, porque para eles fica muito pesado, hoje em dia, falar de modo excessivamente crítico sobre Jesus, né? Até porque nossa Constituição dá plena liberdade de crença, e na maioria dos países ocidentais, a lei também converge para isso. Assim os judeus veem Jesus, com um olhar nada específico, com um olhar confuso. Uns lembram da distorção da análise do Sinédrio, outros interpretam muito mal a profecia que anunciava a vinda do Messias, outros ainda, politicamente corretos, eles somente fingem que não veem e evitam o assunto, outros ainda falam, era um erudito. Para você ver, não existe consenso. Jesus, para os judeus, é uma figura minimamente controversa, no mínimo controverso. E as pessoas, elas não sabem ao certo. Mas aquele eixo judaico não o aceitamos como sendo o Messias. Aí, existe uma outra parcela que eu faço questão de apresentar para vocês. Quem é Jesus para os muçulmanos? O Alcorão, ele tem capítulos que falam sobre Jesus. E eles tratam Jesus como um profeta valiosíssimo, um profeta extremamente respeitado, um profeta extremamente aceito. Então, eles têm uma reverência a Jesus a título de um profeta, porque os muçulmanos, eles olham para Mohammed, por muitos conhecidos como Maomé, como o seu profeta, né? Interessante que as pessoas acreditam que Alá é um Deus. Não, Alá é a palavra que no idioma deles designa Deus. Eles acham que Deus é único e que Mohammed é o seu profeta. Mas eles olham para Jesus e dizem, mas ele é um profeta de Deus também. Então, os muçulmanos, diferente dos judeus, os muçulmanos demonstram ainda um respeito à pessoa, a um eventual sacerdócio, a uma condição profética. Então, os muçulmanos declaram isso. Eu fico pensando que, nesses últimos tempos, tem ocorrido uma falta de respeito,
uma glamorização da blasfêmia em que pessoas atacam, vilipendiam a imagem de Jesus, e os judeus, eu vi, eles se posicionam de uma maneira muito estranha, enquanto que os muçulmanos, eles são muito taxativos, eles são terminantemente contra, e eles até impõem um certo respeito dentro do seu convívio para com, segundo eles, o profeta Jesus. Fico pensando que os descendentes de Ismael, que são estes povos árabes, eles demonstram um tratamento mais cordial, mais reverente do que os descendentes de Isaac, os judeus. Isto não quero que seja entendido como um ato ou uma declaração de antissemitismo, que é preconceito contra os judeus, não. Quero aqui até abrir um parênteses e falar, pessoal, eu pesquiso sobre a Shoah já faz uns 15 anos, entendeu? Eu vejo um monte de documentário, leio um monte de livro, vou atrás de fatos, faço pesquisa. Eu tenho uma pesquisa muito profunda e muito ampla, porque eu vou publicar um livro que fala sobre isso. Alguns pastores amigos meus até perguntam, mas pastor Eufrásio, por que você pesquisa sobre isso? É fácil. Olha, meus irmãos, nós sempre lemos no Velho Testamento sobre a perseguição, sobre martírio do povo judeu, do povo de Israel, né, o povo escolhido. E dessa vez não é uma coisa que você lê, é uma coisa que você vê, tem fita, tem gravação, a história conta. Então, quer dizer, a Shoah, ela é história viva e ela é também biblicidade, se você levar em consideração o padrão, o histórico do povo judeu. Então, o povo judeu tem essa posição, o povo muçulmano tem essa posição. Quem é Jesus para os cristãos? Aí talvez você pense, nossa, Jesus Cristo, ele é o autor e consumador da fé cristã. Sim, é o único mediador entre Deus e os homens. Eu, como cristão, creio, acredito e professo isto como verdade. Aceito e dou testemunho deste fato como verdade. Mas eu fico pensando que, para que você admita que Jesus é o Messias, que é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, e que ele é o autor e consumador da nossa fé, e que nós, através do seu nome, é que entramos na presença de Deus, e através do seu nome todo o mal é destruído, para que você realmente acredite nisso, você precisa, inalienavelmente, não somente crer no que ele disse, mas obedecer e exercer tudo o que ele disse. E Jesus, ele falou algumas coisas, coisas muito curiosas, que a maioria das pessoas faz questão de não lembrar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Fico pensando que aquele que ama a Deus também manifesta esse amor para com o irmão. Assim bem o tenha dito Paulo. E esses cristãos de hoje em dia, quem é Jesus para ele? Sabe, irmãos, nesses últimos tempos eu tenho, infelizmente, assistido espetáculos extremamente lamentáveis. Pessoas que usam a pessoa e o nome de Cristo, o Evangelho, para fins escusos de uma forma imoral, completamente descarada e completamente divorciada da essência bíblica do Evangelho. Sabe, eu vejo um Jesus pregado na cruz para que você não seja pobre. E as pessoas têm crucificado ele todo dia, dizendo que o verdadeiro cristão, ele tem que ser rico, ele não pode enfrentar nenhum tipo de problema, ele tem que ter uma vida completamente ausente de adversidades. E eu não sei de onde eles tiram, eu quero deixar outra coisa muito clara para vocês.
Eu não sou contra a prosperidade. Mas devemos pensar, não existe evangelho da prosperidade, mas existe prosperidade no evangelho. Sabe, irmãos, eu fico, às vezes, meditando sobre o que as pessoas têm feito com o nome de Jesus, e é realmente uma coisa triste, sabe? Eu lembro muito bem que mais ou menos no século XIV, haviam 32 esqueletos dos 12 apóstolos. Olha bem, isso acende a luz vermelha, por quê? Porque essas chamadas relíquias movimentavam o povo, entendeu? Através de um cristianismo distorcido, para que pudessem ser angariados fundos de muito dinheiro, gente que dava oferta, gente que pagava indulgência, quer pagar por seus pecados serem perdoados, tudo isso houve dentro do cristianismo, dentro da cristandade, vamos dizer assim. Aí eu te pergunto, quem é Jesus para os cristãos? Esse Jesus que ele caminhava no meio dos pobres, esse Jesus que caminhava no meio de leprosos, no meio de prostitutas, que morreu entre dois ladrões, esse Jesus que ficava perto do povo e que alimentou famintos, esse Jesus que ele esteve ali com o povo. Esse Jesus, ele foi aquele que seu primeiro milagre foi numa festa de casamento, ou seja, um Jesus extremamente sociável, mas também extremamente gracioso, porque para que a alegria do povo não acabasse, ele multiplicou o vinho. Então, esse Jesus que a Bíblia mostra é o Jesus que a cristandade tem reverenciado, adorado, é esse mesmo, porque eu tenho visto sacerdotes que renunciam ao seu sacerdócio ante um comportamento de vilania sexual. E eu não preciso entrar em detalhes, porque você já entendeu. Esse é o cristianismo que Jesus deixou? Não, sem sombra de dúvida, não. Ou ainda, homens que se dizem sacerdotes, mas que eles priorizam um carro do ano, uma roupa muito, tem que ser da mais cara, o sapato, enfim, uma vida de glamour. Eu quero repetir, não tenho nada contra o conforto, contra a prosperidade, mas eu fico pensando que o amor ao dinheiro é a fonte de todos os males. O dinheiro não é a fonte, é amor ao dinheiro. As pessoas que veneram o dinheiro, ao invés de venerar a Cristo. Esse Cristo, ele espera que nós sigamos o seu exemplo. Ele espera que nós distribuamos pão. Ele espera que nós perdoemos. Ele espera que nós oremos pela saúde das pessoas e visitemos os doentes no seu leito de enfermidade. Esse Jesus, ele espera que você vá até o presídio e visite o preso. Esse Jesus, ele é aquele que quando ele te chama para ajudar o outro. Ele não te chama por uma medida de falsidade, de vaidade, e para um caminho ou um momento sem propósito. Jesus tem sido pregado, tem sido vivido pelos cristãos? Eu posso fazer esse questionamento porque eu sou um cristão. E quando eu reflito sobre essas perguntas, eu me incluo nelas e eu peço que você faça essa reflexão comigo. Ou você tem olhado para Jesus como se fosse um judeu, negando completamente quem ele seja? Ou você tem olhado para Jesus como se fosse um muçulmano? Ah, ele é só um profeta. E aí eu chego agora na conversão maior dessa pregação. Quem é Jesus para você? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16.
Não existe um medo maior na nossa condição de existência do que o da morte, para muitos. O mal irremediável que vem a todos os seres vivos. E de repente, Jesus significa vida eterna, ressurreição. A porta para a vida eterna é Cristo. A porta para que eu viva para sempre é Jesus. E eu fico pensando que se Jesus me deu isso, ele deve ter pago um preço, e pagou. Ele morreu para que eu vivesse. E ressuscitou para que todos nós também ressuscitássemos. Esse Jesus, ele não tinha nenhum glamour. Esse Jesus, ele foi revelado por Isaías, no capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, filho de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano sobre sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Porque isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. O Jesus da salvação, o Jesus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não perecesse, mas tenha vida eterna. Esse é Jesus. O Jesus, o qual o nome está sobre todo nome. Jesus, aquele que veio para libertar, aquele que veio para te dar alegria. Jesus, aquele que veio para te dar a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o caminho que você deve seguir. E caminhando nele, você está nele, e ele sempre estará contigo. Ele é a verdade. E da verdade ninguém se esconde, porque a verdade é a essência da realidade da existência. E a vida. De todos os modos possíveis.
Ele é a vida. Se você se sentir perdido, abrace Jesus, ele é o caminho. Se você se sentir enganado, abrace Jesus, ele é a verdade. E se você se sentir morrendo, doente, abrace Jesus, porque ele é a vida. Este é Jesus, a vida que ressurgiu para todos. Ele que comprou para nós uma imortalidade inquestionável. A semente da eternidade plantou em cada um de nós. Pense. Feche seus olhos agora e pense. Quem tem sido Jesus para mim? Eu tenho feito Jesus de meu mestre, meu Senhor, meu Salvador? Ou eu tenho usado Jesus? Interessante, nós oramos para que Jesus abençoe a nossa família, mas existem determinadas expressões que seria muito educado que as pessoas pudessem rever a maneira como falam sobre Jesus. Jesus cuida da minha casa, Jesus cuida do meu carro, Jesus cuida dos meus filhos. Ele fala, Jesus cuida da minha casa, do meu carro, como aí, sabe, existe até a possibilidade de entendimento. Tem pessoas que dizem assim, poxa, então Jesus ele é mecânico, ele é caseiro, ele é babá. Talvez as pessoas não tenham isso no coração, mas a maneira como falam, não, sabe, a gente vê que não tem um cuidado no trato do nome de Jesus. Não tem um respeito para com a pessoa de Jesus. Aquela reverência necessária. Quem é Jesus para você? Você conversa com ele, ou você só lembra dele na hora do aperto? Fico pensando, e quando você está alegre, você diz, glória a Jesus, obrigado, Senhor. Ou quando você está alegre, você nem lembra dele. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Sabe, irmãos, eu vivi muitos milagres na minha vida. E houve um tempo que eu me perguntava, por que que isso só acontece com os outros e comigo nunca acontece? Até que eu vi Jesus operar milagres na minha vida. Creia. Ele é Senhor. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Filho de Deus vivo. Ele é o Messias. O único mediador entre Deus e os homens. Esse é Jesus. Jesus, que morreu de braços abertos para te salvar. E de braços abertos está a te esperar. Esse é Jesus. Deus te abençoe.